nós ouvimos dizer que os fariseus, mais uma vez querendo provocar Jesus, querendo colocar Jesus à prova, eles se reúnem em grupo e um desses faz uma pergunta a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Esse que faz a pergunta a Jesus era um fariseu. Ele entendia a lei, ele tinha noção do que a lei judaica dizia, ele tinha noção da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que para os judeus era a palavra de Deus naquele tempo. Então esse homem que faz a pergunta a Jesus, ele sabia o que ele estava perguntando. Na verdade, ele queria provocar Jesus. E a resposta de Jesus, mais uma vez, ela é muito sábia, ela é muito assertiva, ela é muito direta. Jesus relembra aquele homem, o Shema, que está no livro do Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E complementa: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E realmente, o decálogo, os 10 mandamentos que Deus deixou a Moisés no Sinai, se realmente nós pegamos os 10 mandamentos que nós temos hoje também na vida da igreja, os 10 mandamentos da lei de Deus, se nós pegamos os 10 mandamentos, não sei se vocês já pararam para pensar e perceber isso. Os 3 primeiros mandamentos se referem diretamente a Deus. E os outros 7 mandamentos se referem diretamente ao próximo. Então, realmente, o amor a Deus e o amor ao próximo são os 2 maiores mandamentos que resumem o decálogo. E a primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, eles haviam recebido, Moisés recebeu os 10 mandamentos, só que a primeira leitura de hoje no livro do Êxodo é um esclarecimento dos 10 mandamentos. É a passagem que nós chamamos de Código da Aliança, ou Livro da Aliança. São esclarecimentos a partir dos 10 mandamentos. Então o povo judeu recebeu os 10 mandamentos, foram transmitidos por meio de Moisés, mas algumas coisas não ficaram muito claras. Então a tradição judaica, no Código da Aliança, na primeira leitura, faz alguns esclarecimentos. Como que se daria concretamente esse amor ao próximo? A primeira leitura mostra. Em relação ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, ao pobre. Isso para mostrar ao povo judeu e para mostrar a nós hoje que a fé não é algo abstrato. A fé não é algo que fica só na nossa imaginação, no nosso pensamento, não é só algo que é idealizado. A fé ela é concreta. Então o povo judeu se perguntava: recebemos o decálogo, tá, queremos amar a Deus, obedecer os seus mandamentos, mas como nós podemos amar o próximo? A primeira leitura respondeu para o povo judeu e mostrou àquele povo que a fé não era algo ideal. Nós também precisamos entender isso. Às vezes nós pensamos que a fé é algo ideal. Não, fica só no pensamento, fica só na minha imaginação, fica só na abstração. Como que eu manifesto essa fé? Como que eu vivo essa fé? A fé ela é real. E o amor também é algo real. Tanto o amor a Deus quanto o amor ao próximo, ele é algo real. O amor de Deus por nós, ele também é concreto. Deus continuamente na nossa vida, por meio de acontecimentos, por meio da palavra, por meio da Eucaristia, Deus vai manifestando concretamente esse amor por nós. E se nós queremos amar a Deus e amar ao próximo, esse amor também tem que ser concreto. Se eu digo que eu amo a Deus, eu preciso tomar uma decisão de amar a Deus. Por mais que vire e mexe, eu me depare com o pecado, por mais que eu caia no pecado, e aí entra a confissão, sendo muito importante na nossa vida católica, mas eu preciso me decidir a amar a Deus. Eu preciso me decidir a estar na igreja. Se eu me decido a amar a Deus, eu também preciso me sacrificar a estar com Deus. Às vezes o nosso sacrifício é num domingo de manhã vir para a missa. Sabemos que a missa é importante, sabemos que a missa é a base da nossa fé, mas muitas vezes a nossa humanidade nos puxa. Vem o desânimo, vem a tristeza, né? Vem aquele desânimo na vida espiritual, mas precisamos estar aqui, mesmo que seja um sacrifício. E se nós amamos a Deus, a nossa vida também tem que ter atos concretos,
Dia a dia, eu preciso ter atos concretos em que eu manifesto esse amor a Deus. E para amar o próximo é a mesma coisa. Nós idealizamos demais, nós iludimos demais. Eu vou amar o próximo, então vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu vou abraçar, beijar todo mundo, eu vou me aproximar de todo mundo. Não necessariamente. Eu vou me decidir também a amar aquela pessoa, eu vou rezar por ela, eu vou oferecer sacrifícios por ela. E às vezes é isso. Pode ser que o amor a alguma pessoa, o amor ao próximo, vai ser uma proximidade. Não, eu vou me aproximar, eu vou conviver com aquela pessoa, eu vou ajudar naquilo que for possível. Agora, tem determinados casos que o amor ao próximo não vai ser exatamente assim. Vai ser um amor de respeitar a pessoa, de respeitar a liberdade dela, respeitar o espaço dela, que ela esteja de um lado ou do outro, que eu reze por aquela pessoa. Rezar por uma pessoa já é expressão de amor. Senão a gente fica idealizando demais. Pode até ser que eu esteja errado, mas eu não me iludo muito com isso não. Há uns tempos atrás uma pessoa falou assim: nossa, padre, conversei com fulano, ele falou que está um pouco triste com o senhor. Eu falei: por quê? Porque ele falou que vocês eram amigos e o senhor não tem muita proximidade. Eu falei: só se eu fosse amigo no planeta imaginário dele, né? Lá no planeta do Pequeno Príncipe, lá o B600, porque eu nunca fui amigo dele. E não tem problema, não desejo mal para ele, não tenho raiva, não tenho mágoa, rezo por ele, rezo pela vida dele e está tudo certo. É um sinal do nosso amor ao próximo, um amor concreto, um amor real, um amor que não se ilude. E a segunda leitura de hoje da carta aos Tessalonicenses, que nós começamos a ouvir semana passada, São Paulo na sua viagem missionária, Tessalônica era uma região da Grécia. Ele passou, evangelizou Filipos, ficou lá, fundou a comunidade de Filipenses, que nós estávamos ouvindo as leituras as semanas atrás. Depois ele desceu pela região da Grécia e evangelizou Tessalônica. Tessalônica era uma região da Grécia, o comércio era muito importante, a navegação marítima que já se tinha ali, o comércio marítimo era muito importante também. Então São Paulo evangelizou Filipos, desceu mais um pouco, chegou na Tessalônica, ficou 3 meses e fundou essa comunidade. E a comunidade dos Tessalonicenses foi uma comunidade que alegrou muito São Paulo. Era uma comunidade que a maioria eram pagãos, é só nós lembrarmos que na Grécia tinha muito paganismo, aquele culto aos vários deuses, mas muitos da comunidade tessalônica haviam abandonado esses falsos deuses e abraçado o Deus vivo e verdadeiro. E foi uma comunidade que alegrou São Paulo. São Paulo escreve a carta, em vários momentos ele fala da alegria que ele sentia, da alegria que ele experimentava por aquela comunidade ter abraçado o Evangelho. Mas também não era algo ideal, não era uma comunidade perfeita. Era uma comunidade que havia abraçado o Evangelho, mas que também ainda tinha uma precária formação doutrinal. Era uma comunidade que dentro dos seus membros havia ali uma disputa aqui e ali, havia um desentendimento, que isso é normal. Eram seres humanos. Existia o amor dentro da comunidade, existia a alegria dentro da comunidade, mas também eles viviam as dificuldades de conviverem entre si. Mas São Paulo dá graças a Deus por aquela comunidade, que ele havia anunciado o Evangelho, que haviam abraçado a fé e que se reuniam em torno do Evangelho, mas sem idealismo, sem se iludir demais, mas uma comunidade que dia a dia se deixava transformar pela palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a partir dessa liturgia de hoje, dessa palavra, do Evangelho, da primeira leitura, deixemos que o amor de Deus nos toque, deixemos que o amor de Deus se manifeste por nós. Aqui na Eucaristia, por meio da palavra, por meio do corpo e do sangue de Cristo, que daqui a alguns minutos estarão sobre o altar, é a prova mais concreta de que Deus nos ama, enviando o seu Filho para alimentar a nossa alma. E vendo o exemplo da comunidade dos Tessalonicenses, saibamos que o amor a Deus, o amor ao próximo, ele é possível, ele é real, ele é concreto, ele não vive de idealismo, ele não vive de imaginações, ele é concreto. E nós precisamos, em primeiro lugar, nos deixar tocar pelo amor de Deus, para depois amá-lo
e amar o nosso próximo. Que Deus nos ajude nessa liturgia a acolher, a abraçar esse amor e deixar que esse amor possa também se manifestar em nossa vida.